A paz do Senhor, meus amados. Vamos iniciar hoje o nosso devocional. Hoje o tema está em Jeremias 29:11. Mas antes, vamos começar uma oração? Vamos orar? Meu Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Peço perdão, Senhor, pelos meus atos, Senhor, que não te agradaram. Te peço perdão, Senhor, por coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Deus, eu te peço também direção, que o Senhor possa estar aqui em meu coração, me dando direção, me dando visão, Senhor. Abre os meus olhos, me usa como instrumento seu, para que pessoas possam ser alcançadas através desse devocional, para que elas possam fazer esse devocional e que elas possam sentir melhor e servir melhor, com amor, com gratidão, e entender, Senhor, a sua pessoa, e entender, Senhor, elas mesmo, para que possamos entender, Pai, cada vez mais quem somos nós em Ti. E assim eu te clamo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, vamos aqui em Jeremias 29:11, que diz assim: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, ou em algumas outras traduções, de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para entender um pouco desse versículo, vamos contextualizá-lo. Houve uma época que o povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia. E nesse processo que eles foram levados cativos, muitos perderam a esperança. Então Deus levantou um profeta, esse profeta chamado Jeremias. Ele vai diante do povo para trazer uma mensagem, porque todos se desesperaram, perderam as esperanças, foram retirados de seu país, foram retirados da sua casa. E muitas vezes na vida passamos por certas adversidades, enfrentamos dificuldades, coisas que só o Espírito Santo, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar direção. Na Bíblia aqui, em João 16:33, a Bíblia ela nos revela que nesse mundo nós sofreríamos aflições, mas que possamos ter bom ânimo. E Deus levantou Jeremias através do povo que estava sofrendo, para que eles pudessem ter um bom ânimo, para que eles pudessem ter esperança, para que eles pudessem ter fé. Deus previu, Deus viu que Ele é onisciente, Deus sabia que Israel ia passar por um momento muito difícil. E Deus usou esse estado de calamidade, dessa restrição de sua terra, do povo estar cativo, para poder fazer que o povo prospere. Observe bem que havia levantado outros profetas, outras vozes dizendo para o povo se preparar para voltar para Israel. Mas Deus disse para o povo através do profeta Jeremias que eles iam passar um bom tempo ali naquela região da Babilônia, que era para eles buscarem mais a Deus, porque se eles buscarem a face do Senhor, o Senhor ia ouvir a oração deles. Está aqui, no versículo 12: Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Passamos por momentos difíceis, deixamos de orar, e essa é das piores escolhas que fazemos, porque isso gera uma consequência, e a consequência da falta de comunicação é a quebra de relacionamento. Então, quando o povo estava desanimado, Deus
deu uma voz para eles, a voz de Jeremias, que representava o próprio Deus. O versículo 13: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Essa mensagem que foi para esse povo também é para nós, porque através dessa mensagem nós somos libertos. A libertação através da busca de Deus, a libertação através da oração, porque ao orarmos, buscarmos a Deus, Deus nos revela o que temos que curar em nós, o que temos que mudar em nós, para que a vontade de Deus seja feita. É muito difícil viver uma vida em que Deus não esteja nela. Por mais regalias que nós possamos ter de riquezas, de prosperidade, a vida sem Deus, ela perde o valor. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Momentos de dor, de sofrimento, e o meu único sustento foi o Senhor. E as pessoas que Deus enviou para cuidar de mim. Imagine só se eu não estivesse com o coração aberto para Deus, porque muitas vezes na minha vida eu tive que recorrer a Deus, igual Davi recorria. Mas o problema não é recorrer a Deus. O problema de todos é quando buscamos a Deus somente nos momentos difíceis, pois aí demonstra de nós a nossa ingratidão. Mas Deus quer nosso coração. Amais o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento que Jesus deixou, que ele acrescentou: amar o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, seguir seu plano divino, viver o Senhor. O Espírito Santo é uma força, é uma pessoa em Deus que nos conduz ao caminho certo, que nos capacita, que nos prepara para os grandes dias de conflito e de aflições. Porque às vezes passamos momentos tão difíceis que queremos abandonar a Deus. E buscar a Deus não é simplesmente buscá-lo pelo que ele oferece, mas pelo que o próprio Deus é, o Criador de todas as coisas. O amor incondicional, a perfeição, a magnitude. Deus é tudo de bom. E nós, como cristãos, temos que ser o reflexo de Deus sobre essa terra, agindo com justiça e misericórdia. Às vezes, ficamos com raiva de Deus e negamos a sua justiça porque não compreendemos o Senhor e as coisas que acontecem sobre nós nessa terra. Mas a própria palavra diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerás. Vamos continuar a nossa leitura aqui? No versículo 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, mudarei o vosso destino e vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares por onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar onde vos exilei. Deus exilou o povo. Deus exilou o povo. Mas nem tudo na vida que passamos, nem todas as dificuldades que passamos na vida é a vontade de Deus. Mas sim, é a permissão do Senhor, porque não cai uma folha seca na terra se Deus não permitir. Se estamos na luz como na luz Ele está, estamos vivendo a vontade de Deus, então sim, Deus vai ouvir, porque nosso coração não está egoísta, nosso coração está em Cristo, pois nós não devemos estar cristão,
mas devemos ser cristãos, pequenos Cristo. E é difícil às vezes abandonar os desejos, abandonar as nossas próprias escolhas, mas o Espírito Santo, ele nos conduz a esse caminho. Eu sei que você pode ter afastado de Deus, está sofrendo, já imaginou até mesmo o pior, mas eu sei que Deus te ama. Assim como Deus me amou, assim como Deus me escolheu no ventre da minha mãe, assim eu tenho a certeza que Deus me ama. E eu sabendo que Deus me ama, eu não vou ficar provando a Deus o seu amor, e sim vivê-lo. Eu não tenho que aceitar a Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus e pedir para que Ele me aceite. Mas o Senhor falou: vinde como estais, mas não fica como estás. Mude, mude. E quem vai mudar, senão o Espírito que está em vós? Não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito. É o Espírito que Ele nos conduz. Mas para o Espírito nos conduzir, temos que ser fiel a Deus. Temos que servir a Deus. Deixar nosso coração aberto para as coisas espirituais e fechar o nosso coração para as coisas desse mundo. Deus é vida, Deus é esperança. Deus é o amor que está em nós. E não é esse amor que somos falhos. Porque observa bem que o Senhor, Ele diz que o ser humano, ele sendo mal, dá coisas boas para o seu filho. Imagine ele sendo bom em sua plenitude. Então Deus é bom. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esquece de mim e não se esqueceu. Ele está aqui, basta buscá-lo. Ele mesmo diz em sua palavra que se buscardes de todo o coração, ele se deixará ser encontrado. E essa é a mensagem de hoje. Então, creia no Senhor e na sua vontade. Vou orar com vocês. Deus, obrigado por essa mensagem desse devocional. O Senhor nos ensina, Deus, a te buscar de todo o coração. E estamos aqui buscando o Senhor. Quem está ouvindo essa mensagem, que seja impactada pelo teu Espírito. Senhor, visita essas pessoas. Visita o coração dessas pessoas, Senhor. E te peço, Pai, que abençoe elas. Abençoe os doentes e os cansados. Dê ânimo, Senhor. Os feridos, cura a alma. Traz arrependimento genuíno que só o Senhor Espírito Santo pode dar. E assim eu clamo em nome do nosso Salvador Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém. Te espero na próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.